Vamos ao tempo único na entrevista coletiva de ontem lá no Maracanã, após um empate contra o Fluminense, um empate que significou eliminação no Campeonato Carioca. E uma notícia de hoje, mais um toco tomado. Agora do Renato Gaúcho. Vamos falar desse toco e também vamos comentar sobre esse toco. O nível de toco. Roteiro, Série B está seguindo a risca. Alguém deve estar ganhando com isso, né? Tudo isso. Pode ouvir? Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascão não vai almoçar preocupado, mal amado, indignado. Porque mais uma vez o Vasco fez a torcida sofrer. Está eliminado do Campeonato Carioca, está na lanterna do Campeonato Brasileiro. E vou chegar lá no mais uma notícia que não deixou a gente contente hoje. Mas vamos primeiro ao tempo único da entrevista coletiva de ontem, lá no Maracanã, após o empate de 1-1 com o Fluminense, que significou a eliminação no Campeonato Carioca. As imagens são da TV Vasco, confira. Obrigado pelas palavras. Talvez eu discorde um pouquinho, porque contra a Chape a gente teve 8, 9 grandes chances no jogo e acabamos empatando. Assim, querendo ou não, o trabalho do Fernando Diniz, pelo menos esse ano, acabou não tendo resultado, mas o trabalho dele é muito bom, entendeu? A forma como ele consegue elaborar os treinos, a forma como ele cobra, de certa maneira, qualquer treinador que chegar aqui no Vasco, ele vai ter um trabalho mais facilitado por conta disso. A minha ideia para o jogo, assim como o Fluminense muitas das vezes leva para um jogo muito físico, por isso da entrada do David, né, DVD, pelo lado esquerdo, e o objetivo era que tanto o Brenner quanto o Rojas flutuassem um pouco mais por dentro para surgir o espaço tanto para Andrés quanto para David. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo, mas querendo ou não, nós tivemos 2 oportunidades até antes mesmo de fazer o primeiro gol. E aí já no segundo tempo a gente começou a se movimentar mais nesse sentido, o Andrés quase escapou umas 2 vezes por dentro ali, mas infelizmente foi insuficiente. Não adianta falar que o que a torcida gostaria que a gente passasse de fase, o que a gente gostaria, era aquilo que os jogadores lutaram para que isso acontecesse, mas não foi possível. Boa noite, Bruno. Talvez o primeiro pênalti, um pouquinho de ansiedade, que não precisa dentro da área, você tem que dar bote só quando você tiver totalmente certeza do lance. E para mim o segundo tempo foi uma total infelicidade. Acredito que a bola não tinha nem direção do gol e acabou batendo na mão dele. Cara, ele é um menino que conquistou o espaço dele, teve que sair para jogar com mais regularidade, demonstrou ali o potencial dele, retornou no primeiro momento, nem era uma das primeiras opções e foi mérito do trabalho dele. E quando você joga numa grande equipe como o Vasco, situações dessas vão acontecer, oscilações irão acontecer. E o jogador tem que ter personalidade, e ele tem essa personalidade, acredito que vai superar. Bruno, boa... Não, no momento não foi passado nada para mim. E terça-feira a gente se reapresenta e aí a diretoria que pode dar alguma informação a respeito disso. Boa noite, Bruno. Eduardo Alves. A questão da falta de efetividade, ela realmente vem acontecendo, não é de hoje, e isso tem nos custado caro. Para ser bem sincero, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Assim, a saída de 3 pilares super importantes para a equipe, eles estão influenciando diretamente de uma forma geral. Acabaram saindo o Verratti e o Ryan e 2 referências, principalmente na fase ofensiva, em relação a número de gols. E o Coutinho tem uma representatividade muito grande, é um jogador de nível internacional que nós não gostaríamos de ter saído. Então, a saída desses 3 jogadores vão ter que surgir novas lideranças, certo? Então é importante demais. Mas assim, eu acredito muito no treino. Então, acabaram que alguns automatismos que já tinham do ano passado, com a chegada desses novos jogadores, eles demandam um pouco mais de tempo. E aí eu estava fazendo uma reflexão entre hoje e ontem. A gente se apresentou com o grupo principal no dia 5 de janeiro, certo? Nós tivemos 11 sessões de treino em 10 dias. E depois foram 43 dias jogando, hoje é o 12º ou 13º jogo. 13º jogo, com uma semana cheia só nesse período. Então, não deu muito para treinar. Então, a chegada desses novos jogadores precisa de mais tempo. Agora a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, em torno de 10 dias. Mas também não vai ser suficiente. Vai ser importante, claro, mas só que não vai ser suficiente. Porque muitas das vezes, o cara teve uma semana cheia, parece que tem que resolver todos os problemas nessa semana cheia. E futebol não é assim, é ao longo do tempo. Treino, jogo, avalia o que está certo, avalia o que está errado, repete. Eu acredito muito na repetição. E nesse momento não tem tido essa oportunidade. É importante você falar isso, porque num momento como esse,
de maneira geral, o externo acaba querendo encontrar culpados, né? Eu acho que não é momento para isso, até porque foram feitos investimentos em jogadores importantes. Aí, mais uma vez, talvez esses jogadores, o Coutinho tivesse continuado e o próprio Ryan também, chegariam como coadjuvantes no primeiro momento para depois assumir o protagonismo. Então, eles já chegaram meio que tentando, praticamente tendo que virar protagonista. E, às vezes, leva uma adaptação um pouco maior. Vieram de contexto diferente, né? Vieram, por exemplo, o Spinelli, se não me engano, ele veio de uma pré-temporada, mas não tinha feito nenhum jogo. O Brenner estava de férias, acho que em torno de 1 mês e meio de férias, ou 2 meses de férias. O próprio Marino também estava com 1 mês de férias. E meio que já entraram ali com a necessidade da equipe de colocá-los e, de certa maneira, como a gente não teve resultado, num primeiro momento acabou prejudicando um pouquinho essa adaptação deles ao país e ao clube. Então, o que vai dar calmaria é a gente conseguir resultado. A partir do momento que a gente conseguir resultado, as coisas, na minha visão, vão acontecer de maneira mais natural. Obrigado a você pela pergunta. Eu acredito que quem chegar vai pegar uma equipe que sabe o que fazer na pressão de tiro de meta, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, na primeira fase de construção, na segunda fase de construção, mas só que quem chegar ele vai colocar a cara dele, então ele vai partir de uma base. E cabe a ele decidir se dá continuidade a essa base ou vai alterar, entendeu? A mim não foi passado nada, então não sei quem vai chegar, mas quem chegar vou estar recebendo de braço aberto, tentar passar um quadro inicial dos jogadores, da forma como vinha acontecendo, mas ele tem total liberdade para fazer o que ele entender. Então você tem que fazer essas perguntas para a diretoria, direcionada ao Felipe e ao Pedrinho, presidente Pedrinho, foi uma decisão deles, então essa pergunta tem que ser feita a eles. Não estou, de nenhuma maneira, eu fiz a questão dos jogadores que chegaram, não estão no mesmo nível dos outros. São jogadores diferentes, com características diferentes. Então, como eu falei, precisa de automatismo. Você consegue automatismo treinando. A partir do momento que você muda as características, você tem que criar novos automatismos. Outra forma de jogar, talvez, porque você não tem um homem de explosão como o Ryan, não tem um poder de finalização do Ryan, não tem um jogador com ótimo cabeceio como o Elverret, não tem um jogador de criatividade como o Coutinho. Chegaram outros jogadores, óbvio, mas com características diferentes. E eu acho que, como eu falei anteriormente, são jogadores que vão dar frutos ao longo do tempo. Aí vai passar por uma adaptação, encontrar uma nova forma de jogar para que produza mais a equipe que consiga ser mais efetivo. Bom, o Lazzaroni disse que o Brenner jogou pra caramba, não. Bom nível pelo nível e fala o outro, até quando? Será desculpa ter perdido o Ryan, ter perdido o Vaete, ter perdido o Coutinho? Pelo jeito até o meio do ano, né? Porque a janela fecha amanhã. A Lúcia de Ademar Lopes se mostrou um deflash que fecha com reforços a velocidade da luz. Bom, e mais um toco tomado, o Renato Gaúcho disse não ao Vasco. A diretoria a todo momento mostrava que ele era o plano C. Depois de ter tomado o toco por 3 vezes do Arthur Jorge, como aquela Gisele Bündchen na festa, tu pisca para ela nem te dá bola, e vocês dizem que foi isso que aconteceu. Até uma hora a mina se grossa, até o Arthur Jorge falou, olha, é gratificante receber proposta de clube grande como o Vasco, mas eu quero ficar na Arábia. Depois de ter tomado toco no Marcelo Gallardo. Aí, desde o relator, alguém gosta de ser plano B ou C de alguém? O Renato sentiu que não era prioridade da diretoria. Claro, tem também a questão financeira. Eu acho que a pedida do Renato, 2 milhões e 200 mil, 1 milhão e 800 mil, 2 milhões e 200, foi não nivelado, né? Depois de ter tomado o toco dos 2 mais caros, olha o raciocínio lógico dessa diretoria, mas vai vir alguém aqui, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Tubas, que acaba vindo por Tubas também, que
sempre aparece alguém dizendo que eu sou contra, trabalho para a 7, sou elitista, sempre vem alguém defender essa diretoria. Uns não sabem separar os jogadores, que foram o Pedrinho, foram o Felipe. Ainda estou para entender o que o Felipe faz no Vasco. O Felipe é o maior vencedor do Vasco. Cala a boca. O cara joga ainda. Ele vai fazer gol amanhã. O futebol dos pés até que gostaria que eles já são ainda. Mas não são mais. Eles vão ser cobrados como tal a função deles hoje. Ah, esqueci, eles são enviados de Deus. Quem sou eu para questionar os enviados de Deus? Bom, deu mais um toco tomado. Roteiro da Série B está seguindo a risca. Alguém deve estar curtindo, alguém deve gostar disso. Não estou falando nem de rivais. Porque passa ano, entra ano e o roteiro, eles têm dificuldade de aprendizagem, que segue o roteiro sendo o mesmo. Bom, de qualquer forma, acho que só entra em campo dia 12, né, contra o Palmeiras, esse São Januário, já estou com medo desse jogo. O Palmeiras é um time muito mais estruturado que o Vasco. E ainda sem novo treinador. Mas já sei, vai vir pró-diretoria tentando amenizar. Poxa, olha que o Renato Gaúcho pediu. Olha, mas a diretoria pensou alto. Pensou no Arthur Jorge, todo mundo sabia que ia tomar toco do Arthur Jorge. Todo mundo sabia que ele ia tomar toco do Marcelo Galardo. Mas vamos que vamos. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Vai ser mais um bate-papo, né? Porque, gente, o elenco está de folga. A reapresentação será amanhã no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, visando esse jogo, não sei se é essa quarta-feira, a outra no dia 12 contra o Palmeiras. Até mais.